estou aqui falando aqui do Rio Grande do Sul, então está frio hoje aqui, né? É inevitável a gente não pensar nessa população em dias de maior frio, né? Até pelo aspecto humano, né? Então, meu nome é Siberen, eu sou doutora em serviço social e sou trabalhadora do SUAS. Eu trabalho na política de assistência social, sou técnica de referência do CRAS do município de Osório e também trabalho com assessoria e consultoria, especialmente na área da população em situação de rua, que eu me dediquei aí a mais de 20 anos de estudo e intervenção, né? E é do lugar de trabalhadora do SUAS que eu socializo algumas informações com vocês. Obviamente que 60 minutos é muito pouco para a gente trabalhar a questão de um fenômeno social, mas algumas pinceladas eu vou conseguir passar para vocês, trabalhadores do SUAS. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que se inscreveram e estão participando hoje. Aqui eu vejo alguns rostinhos conhecidos, né? Aline, Adriana, né? Algumas pessoas que já conhecem meu trabalho e têm uma afinidade, né, com esse tema, de alguma forma, né? Então, a ideia desses 60 minutos, pessoal, não é trazer todas as informações, porque é impossível, né? Mas é compreender um pouco esse fenômeno, esse fenômeno social, que vem aumentando tanto nos últimos anos, né, e vem desafiando, né, o trabalho no SUAS, no âmbito especialmente da proteção social especial, mas também entendendo, né, que a população em situação de rua, ela não é exclusiva de responsabilidade apenas do SUAS, mas de todas as políticas públicas, e isso também tem sido um desafio para nós, trabalhadores do SUAS, fazer, muitas vezes, os gestores e a rede e a sociedade em geral entender que o SUAS ele faz parte de uma das políticas de direitos humanos para a garantia da dignidade dessas pessoas que vivem nessa condição. E aí o desafio é a gente entender no SUAS esse fenômeno, até para poder dialogar com a rede intersetorial e com a sociedade, né, que é um fenômeno social e que não é uma questão de simplesmente recolhimento da pessoa, né, em situação de rua. E aí, pessoal, para início, né, é importante vocês entenderem por onde eu vou passar. Eu vou fazer uma introdução, uma problematização, vou trazer quem é essa população, qual é o perfil dela no Brasil, né, os marcos legais, os principais marcos legais e políticos, né, vou falar um pouquinho também, né, da DPF 976 e do Plano Nacional Ruas Visíveis, e os desafios, né, Siberen, teu microfone fechou. Volta só aqui na... Isso, pronto. Deu, pessoal, voltou, né? Então, para início da nossa conversa, tá, pessoal? Eu quero trazer uma reflexão, né, histórico-cultural na formação do Brasil, né? A gente foi ensinado desde pequeno a ter medo, né, da população em situação de rua. Então, não é à toa que um dos maiores desafios é o preconceito e a discriminação que a sociedade tem com relação a eles, né? E aí eu quero que vocês olhem para esse slide, né, e olhem a imagem do velho do saco, né, e a criança no portão com medo, né, o que os adultos faziam conosco, né, e os nossos avós, enfim, eles diziam, não sai para a rua porque o velho do saco vai te pegar, né. E quem é o velho do saco, né, pessoal? É a população em situação de rua. Claro que hoje, com um perfil diferente, mas essa história no Brasil começa dessa forma, né? E esse velho do saco, né, ele é uma pessoa que tem aí idade mediana, né, que usa o álcool, que vivia na frente geralmente das igrejas e das praças, prefeituras das cidades, né? Obviamente que esse contexto mudou completamente, por isso que a gente chama de fenômeno, ele não é mais o velho do saco, tem vários perfis dentro da própria população de rua, mas eu quero trazer o aspecto que a gente foi ensinado, né, a ter medo, a ter nojo, né, a ter uma certa preocupação com a presença dessa população nas grandes cidades, né? Como é que começa isso no Brasil, né? A gente tem aí a libertação dos escravos, né, onde a população negra ela vai para a rua, né, sem condições, vai para as periferias, e algumas como não têm acesso a uma moradia mesmo por meio de uma ocupação, ela acaba vivendo nessa condição. E aí é que começa a população em situação de rua no Brasil. No entanto, que eu vou apresentar os dados para vocês, né, exatamente, Giovanni, os escravizados, eu vou apresentar os dados para vocês, a maioria dessa população, ela se autodeclara parda e negra, né, no Brasil.
né? Então, isso tem uma relação direta com a formação da nossa história. E aí eu coloquei aqui para vocês também a ideia do Chaves, né? Porque é um seriado mexicano que a gente cresceu, muitos de nós assistindo, sem ter essa crítica de que o Chaves é um menino, né, de rua, né? Ele sofre privação de alimentação, ele dorme num lugar precário, né? Ele vive basicamente de doação e boa vontade das pessoas, né? Ele tem acesso à educação, mas não tem documentação. Então, a gente não... Quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado sobre o jovem adulto de rua, e aí quando eu fiz essa reflexão na relação, né, do menino de rua com a questão da rua, eu me lembrei do Chaves, né, e aí eu quero trazer para vocês quantos de nós não assistiu esse seriado sem perceber, né, que o Chaves vivia nessa condição, né, e a gente acaba, de uma certa forma, banalizando essa condição, porque ele apanhava o tempo todo, né, quando ele tentava conseguir alimentação, ele apanhava, né, e aí é isso que é o reflexo que a nossa sociedade faz com essa população. E aí, de uma forma muito triste, pessoal, eu trago uma cena dessa semana, né, na internet, na qual uma pessoa idosa, de 83 anos, em Ribeirão Preto, né, acaba passando por uma situação vexatória, né? E aí a reportagem, ela diz o seguinte: o empresário não perdeu o status, ele é um empresário, mesmo que ele viole direitos humanos. Ele coage e humilha idoso em situação de rua para pintar o cabelo em troca de ajuda. Então, quem acompanhou nas redes sociais na internet essa semana vai verificar, inclusive, o vídeo, que é muito triste. Ele diz para esse empresário, né? Ele diz para a pessoa idosa: eu te dou os R$10 se tu me deixar pintar. Isso tudo foi gravado, né? Então, pintou de vermelho a barba e pintou o cabelo, né? Então, hoje as redes sociais tem sido utilizada para a humilhação dessa população. E a gente chama isso de aparofobia, a pobrefobia, né, que é a aversão que a sociedade tem sendo pobre. Porque, vejam bem, no chamamento da reportagem, né, o empresário continua sendo empresário. Né, ele é empresário, ele não é uma pessoa, ele é empresário. E aí ele humilha, né, uma pessoa em situação de rua e ainda idoso, de 83 anos. E aí um outro dado que eu vou trazer para vocês hoje é o aumento, né, desta população, da população idosa em situação de rua, né, e isso principalmente após, né, a pandemia do Covid. Né, os dados têm demonstrado o aumento dessa população, que além de estar sobrevivendo e morando na rua, é uma pessoa que tem 60 a mais, que exigiria cuidados em função da sua idade e mais responsabilidade do Estado na garantia da proteção social. Né? E aí, gente, para início de conversa, nós precisamos, dentro do SUAS e na sociedade, entender que não é mendigo, não é morador de rua, não é velho do saco, não é craqueiro, né? Esses nomes são nomes pejorativos e que a própria população em situação de rua, ela pactuou num determinado momento histórico o como deveria ser denominada a situação dela, né? Em primeiro lugar, ela é uma pessoa, né? Então, a gente fala em pessoa em situação de rua, porque ela tem possibilidade de sair dessa situação. Eu mesma acompanhei, durante a minha trajetória profissional, várias pessoas que conseguiram sair dessa condição. Então, morar na rua dá uma ideia uma ideia fixa, né, que não vai sair. E hoje em dia, essa situação ela pode ser superada por meio de política pública, né? Então, quando eu falo de grupo populacional, eu estou falando de população em situação de rua. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando de pessoas em situação de rua. Então, nós, dentro do SUS, a gente precisa acabar com esses estigmas de como a sociedade vê essa população, né? E chamar atenção, muitas vezes, dentro do próprio SUAS, né? Dentro da própria prefeitura, ou da nossa cidade, seja ela de pequeno porte ou grande porte, de que essas pessoas, elas precisam ser respeitadas enquanto ser humano, né? Então, ela não pode ser tratada de qualquer forma, né? Então, essa população, ela é uma população que utiliza a rua para sobreviver e morar, né? É um grupo heterogêneo e que a sua vivência de ida para a rua tem relação direta com a extrema pobreza, né? Então, além do aspecto cultural, aspecto histórico e cultural que eu mencionei para vocês, o motivo, depois vocês vão ver, de ida para a rua tem uma relação direta com a perda de emprego, de moradia, né? de falta de renda, de suporte familiar, né? E isso tem uma relação diretamente com
com esta população, pelo fato da maioria vivenciar situação de extrema pobreza antes de ir para a rua. Então, não são pessoas que tiveram rede de apoio, que tiveram trabalho formalizado, que tiveram acesso às políticas públicas que vão para a rua, né? A gente vê a maior parte delas pessoas que tiveram dificuldades de acesso a políticas públicas e privações e negações em termos de garantia de direitos, né? E aí, nesse sentido, pessoal, né, é importante a gente entender que hoje, na atualidade, a gente tem, né, o número mais atualizado que a gente deva utilizar é 365 mil pessoas em situação de rua, né? Se a gente for comparar o primeiro estudo brasileiro, a primeira pesquisa nacional realizada em 2008, a gente tinha 50 mil pessoas, né? E hoje, então, até dezembro de 2025, né, o cadastro único, ele nos apontou, o cadastro único do governo federal nos apontou por um contingente de 365 mil pessoas em todo o Brasil nessa situação, né? Se a gente for comparar os dados de 2024 para 2025, de um ano para o outro, pessoal, a gente tem um aumento, um crescimento de 11%, né? E nos anos anteriores, de 14%, de 15%, a cada 10 anos cresce em torno de 13% dessa população, né? E somente no último ano, 11%. Então, é muita gente vivendo nessas condições. E aí vem o desafio, né, para os municípios, em não criar práticas higienistas, né, porque isso viola os direitos humanos dessa população, mas construir políticas públicas intersetoriais para a garantia dos direitos dessa população. E não é tão simples fazer isso, né, com uma sociedade que tem medo do velho do saco e que pinta um idoso em situação de rua para criar likes, né? E não deixa de ser essa condição de empresário, esse status de empresário, né? E aí, né, gente, a grande pergunta para nós no SUAS, que é importante que a gente reflita, é se a gente realmente acredita que essas pessoas podem sair das ruas. Muitos profissionais e muitos gestores do SUAS, eles se perguntam o tempo todo, e eles muitas vezes não veem o potencial dessa população e apenas a fragilidade. E aí falas como não temos o que fazer, eles não querem sair da rua, eles ficam na rua porque quer, são falas recorrentes dentro do SUAS, e que a gente precisa desmistificar isso. Não por uma questão de combate só à aporofobia, mas também a gente, enquanto trabalhadores do SUAS, enquanto gestão do SUAS, entender a nossa responsabilidade nesse processo de sair das ruas, né? E muitas vezes, esta população é uma população invisível na nossa sociedade, e a gente acaba, dentro da política de assistência social, reproduzindo essa invisibilidade quando a gente reproduz essas falas, né? E aí, para a gente superar essa ideia de que a gente tem de descrédito dessa população e de pensar no potencial, e o nosso potencial é a garantia da segurança de acolhida, né? Como acredito que nosso trabalho, 80% na assistência social é com base na acolhida. Então, a escuta qualificada, a construção de vínculo, é a principal base do trabalho do SUAS, dos trabalhadores. E é esse o foco do nosso trabalho, né? As ofertas que a gente tem, talvez elas não estejam adequadas às necessidades dessa população. Hoje, essa população está pedindo moradia, ela não quer mais o antigo albergue, né? Na qual ela não tinha perspectiva, né, de trabalho, perspectiva de construção de saída das ruas. Então, a gente tem que escutar essa população e não definir o que quer para ela. E como é que a gente refaz essa reflexão, então, se é possível sair das ruas e se eu acredito ou não no potencial dessa população? É entendendo como é que quem é essa população, é escutando essa população, né? Compreendendo as suas características para a gente não cometer equívocos na intervenção profissional, né? E aí, nesse sentido, a pergunta que fica é: quem é a população em situação de rua no Brasil, né? Porque ela tem uma característica diferenciada de outros países, né? E por que essa população vem crescendo em torno de 13%, né, nos últimos anos, tá? A cada ano. Então, vamos falar um pouquinho nesse sentido, né? Primeiro, que eu acho que é importante a gente entender, enquanto ponto central, que essas pessoas, a vida delas são marcadas por múltiplas violações quando elas vivem na rua, né? A gente tem aí
várias práticas, todos os dias no Brasil, executadas inclusive dentro das prefeituras, né, e em organizações também, de violação dos direitos humanos. Né? É uma população extremamente fragilizada na garantia dos seus direitos, nos seus direitos básicos, né? Desde da necessidade de um copo d'água, né, de um banheiro para ser utilizado na rua, desde a violência policial. Né? Além disso, ela é uma população que ela é invisível e, portanto, ela passa todos os dias o processo de exclusão social, econômica, familiar e institucional. Né? E ela também é uma população que se a gente comparar outras populações atendidas no SUAS, ela talvez seja uma das mais vulneráveis pelo fato de não ter acesso às políticas públicas de modo geral. Né? Geralmente o SUAS, de alguma forma, acolhe e as outras políticas não. Né? E aí o impedimento de acesso, né, pessoal, na saúde, por exemplo, né, com a questão do impedimento da questão da documentação, né, do comprovante de residência. E aí ela é uma população também que ela vive no espaço urbano, sobrevivendo e morando, e frequentemente ela é a população que mais sofre o processo de violência institucional cometido por nós mesmos dentro das prefeituras, que é o processo de higienização social, né, de estigma de que essa população não tem o que fazer, né, que a gente não tem como fazer nada, e, portanto, a gente não acredita que ela pode sair dessa situação. De acordo, então, com a Política Nacional da População em Situação de Rua, preconizada no Decreto 7053 de 2009, esta população, né, ela é a população, ela é um grupo populacional heterogêneo, né, que possui em comum a pobreza extrema, como eu já havia dito para vocês. Uma outra também característica é o vínculo familiar interrompido ou fragilizado, né, e que utiliza, né, a rua para sobreviver e morar de maneira temporária ou permanente. Então, se dormiu um dia na rua, ou 10 dias, ou 5 anos na rua, já é considerado população em situação de rua no nosso Brasil. Este é o conceito atual que a gente deva utilizar com base, então, na Política Nacional da População de Rua, através, então, do Decreto 7053. Né? Então, pessoal, como não se tem ainda um censo da população em situação de rua, essa população ela não existe, né? Ela é invisível, eu vou utilizar os dados mais fiéis possíveis, dados governamentais, realizados num diagnóstico, então, pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicado em 2023, na qual traz algumas características que já vêm sendo apontadas em estudos anteriores, mas nada, é muito diferente censo, né, porque é realizado pelo IBGE, é uma contagem oficial que traz características importantes. Agora, a partir de uma decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 976, é que o censo, então, está sendo organizado, inclusive com a parceria da população em situação de rua, para aplicação, né, nos próximos anos, do instrumental que, de fato, em todo o Brasil vai ser aplicado, para não só quantificar, mas trazer características dessa população. Então, esse diagnóstico realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos, ele também foi uma decisão, né, a partir do Supremo Tribunal Federal, da DPF 976. Então, quais são as principais características dessas 365 mil pessoas na rua? Tá? Primeiro, antes de falar as características, eu acho que é importante eu mencionar algumas razões do crescimento nos últimos anos dessa população. Né? Primeiro, que o Covid-19, né, ele foi um fator essencial para o aumento das desigualdades sociais, e aí, portanto, neste período, houve uma maior migração de pessoas que não conseguiram pagar os seus aluguéis, que perderam seus empregos em função do isolamento social e do próprio Covid, e isso, no período da pandemia, esse crescimento de um ano para o outro era em torno de 25%, e não de 13%, né? Então, a gente percebeu, principalmente nos grandes centros urbanos, o aumento dessa população em função disso. Um pouquinho antes do Covid, a gente enfrenta uma crise econômica, né, mundial, e isso tem um reflexo no Brasil, na qual também há um maior empobrecimento dessa população. Então, já em 2018, a gente percebe já o início do crescimento dessa população em função dos processos de desigualdade, de insegurança alimentar, de desemprego, né? E aí, é importante a gente entender que o fato das pessoas irem para a rua não é uma condição
apenas por um desejo pessoal, vou para a rua, eu rompi vínculo familiar, eu bebo álcool e vou para a rua. Não, o contexto estrutural, ele é o principal fator que leva as pessoas a irem para a rua. Então, digamos, se a gente pudesse elencar alguns elementos, né, estruturais, como a pobreza, o desemprego, né, a desigualdade social, são os principais fatores que levam as pessoas para a rua. Tá? E aí, algumas regiões do país, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele há, num período muito recente, há 2 anos atrás, uma enchente, né? Um fator climático importante da gente analisar também com o crescimento dessa população em algumas regiões do país, né? E aí a imigração dessa população para outras regiões, pelo fato de ser uma característica dessa população. E aí, trazendo alguns dados desse diagnóstico, né, é importante dizer que não é um censo, tá? É um levantamento a partir dos dados da saúde e do CadÚnico. Né? 87% dessa população, né, ela é do sexo masculino, tá? Esse dado, em outras pesquisas anteriores, era 95%. Então, também há um crescimento de mulheres e população LGBT. Mas ainda, expressivamente, o homem, ele é o público maior, né, desta população, e por diversos fatores, que não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas o machismo é um deles, né? Esse fator de que o homem tem que segurar, tem que dar conta de tudo, e ele não pode pedir apoio para ninguém, então ele acaba, de alguma forma, tendo um fator de vulnerabilidade maior, e aí a ida para a rua acaba sendo mais presente, né? E aí, confirmando aquele dado histórico, 67%, né, se declaram pretos e pardos, né? Então, 70% dessa população, ou seja, a população em situação de rua tem cor, pessoal, né? Então, o racismo estrutural, ele também é um fator estruturante que faz a gente pensar o porquê que as pessoas vão para a rua. A falta de oportunidades dessa população acaba sendo, né, importante da gente entender, né? E aí, durante esse levantamento dos direitos humanos, né, a cada análise indicou que há cerca de 1 em cada 1.000 brasileiros, neste período de 2018 para cá, em função de todas essas situações, acaba desprovido de moradia, né? Então, a falta de moradia também acaba sendo, né, um fator importante para que essas pessoas acabam sobrevivendo da rua, né, morando e sobrevivendo na rua. Na região sudeste do Brasil, do país, aí, principalmente São Paulo, né, abarca mais de 60% dessa população, né, porque se cria também uma ideia, né, de que São Paulo é uma região próspera, que tem trabalho, então as pessoas, elas migram para essa região com o intuito de conseguir melhores condições de vida, né, por ser um fator estrutural, né, o desemprego ser um dos fatores que levam as pessoas para a rua, as pessoas, elas migram de um local, de regiões do país para lá, em busca de melhores condições e acabam não encontrando oportunidades e acabam vivendo na rua. E aí, vejam bem, né, às vezes a população fala que a sociedade fala que essa população não quer trabalhar, né? E eles buscam o tempo todo, né, oportunidades. E a maior parte deles já teve carteira assinada, como eu vou falar daqui um pouquinho. E aí a idade dessas pessoas, desses adultos, é de 18 a 59 anos, né, que representando 80% desse total. Isso significa que essas pessoas precisavam precisavam trabalhar para reconstruir as suas vidas, mas cadê as oportunidades de emprego? É isso que a gente precisa refletir, né? E aí, o que chama atenção, né, e aí trazendo naquela fala inicial daquele idoso de 83 anos que sofreu aquela violação por aquele empresário, né, 9% desse último levantamento apresentou que quem vive na rua, nesse contingente de 365 mil pessoas, são pessoas idosas, né? E ainda o registro, a presença de crianças que a gente havia superado, né? Os meninos e meninas em situação de rua no período de 2000, a gente teve um trabalho intenso governamental e da sociedade civil que a gente conseguiu, basicamente, não ver mais crianças na rua. E aí, nesse último levantamento, o levantamento aponta um aumento de 3%. Né? Então, a gente vê ainda, principalmente nos grandes centros urbanos, a presença de crianças novamente em situação de rua, né? Por conta do processo de desigualdade no Brasil. E aí, pessoal, a gente tem um levantamento de todo o Brasil de apenas 246 centro-pop, né? E esses 246 centro-pop, eles conseguiram abranger apenas 578 mil atendimentos,
né? Então, ainda é muito pouco o alcance da política do SUAS, né? E aí, não tendo centro POP também, né, o alcance da política de assistência social a atender e acompanhar essa população, né, que é um dos objetivos da política do SUAS, né? E aí, então, gente, o que esse levantamento, ele confirma dados anteriores, dos motivos de ida para a rua, do processo de rualização, né? Falando do ponto de vista técnico. O principal motivo, tá? Geralmente não é só um motivo, é multifatorial a questão da ida para a rua. Então, são vários fatores, mas o principal motivo que se apresentou nesse estudo, 44% das pessoas relataram que o principal motivo de ida para a rua é o conflito familiar. Tá? É a violência, enfim, são questões no âmbito familiares, onde não se tem rede de apoio, se rompe vínculo e essa pessoa vai para a rua, né? Esse homem vai para a rua. E aí, em segundo lugar, aparece o desemprego, né? Apresentando aí 38% das respostas, né, desse levantamento, e aí o uso do álcool e outras drogas apontado também como fator agregado aos dois primeiros, né, geralmente, com 28%. Então, por mais que a sociedade diga, porque todos vão para a rua, porque usam álcool e outras drogas, cuidado, tá? Porque o álcool e outras drogas, muitas vezes, acaba sendo uma estratégia de sobrevivência, e não como principal motivo, né? Ele está associado aos conflitos familiares, mas o desemprego também. Então, a gente tem que cuidar na forma como a gente analisa a situação, porque isso é um dado científico, não é a minha impressão, não é a minha experiência, não é a minha opinião. São os dados que estão mostrando isso, né? E aí, isso muda toda uma ideia de como se configura essa população. Porque se eu entendo que ela tem que se internar para poder resolver a situação dela, e não faço a reflexão dos demais motivos, inclusive da necessidade de emprego e moradia, né, ela faz o que depois da internação? Vai para onde depois da internação? Né? Então, a internação, ela é importante, ela é necessária, mas a gente tem que compreender também que ela não é a única possibilidade de saída das ruas, existem outras políticas públicas precisam cumprir a sua função, como a moradia, por exemplo, né? O trabalho, né? A política do trabalho, a política de educação, que não é muito discutido também, né? Aqueles que apresentam hoje para nós no SUAS o desejo, por exemplo, de voltar a estudar, aonde vai ficar e se a educação vai acolher, né? Essa perspectiva de quem vive nas ruas, né? E aí, então, nesse levantamento também, 68%, pessoal, já tiveram um trabalho de carteira assinada. Então, 70% já trabalharam. O que aconteceu, né? Perderam o emprego, né? Por uma questão estrutural. Não é porque não se quer trabalhar, é porque não se tem emprego para todo mundo, né? E o capitalismo é isso, ele tem um looping, né? Ele deixa pessoas de fora proposital. E essas pessoas são as pessoas em situação de rua, diversos estudos comprovam isso, né? E aí, gente, vejam bem, né? Esse estudo, ele também traz que 90% dessa população não sabe ler e escrever. Né, não são pessoas analfabetas, né, não alfabetizadas. Porém, o grau de instrução dela é ensino fundamental incompleto, né? Então, talvez, para absorção nesse mercado de trabalho atual, essa população ela não se enquadra. Né? Então, será que elas querem ficar na rua porque quer? Será que elas não querem trabalhar de carteira assinada? Ou perguntar para elas, elas relatam que querem trabalhar. Mas e cadê a oportunidade? Né? Quem é que dá a oportunidade para uma pessoa que está desdentada, né, que não tem acesso à saúde bucal, que não tem um lugar para dormir, para fazer higienização, para poder trabalhar? Então, é importante a gente fazer essas reflexões. Será que querem ficar na rua porque quer? Eu quero que vocês olhem para essa imagem. Né? Muitos prefeitos e prefeitas, eles não têm serviço no SUAS, tá? Para a população em situação de rua, porque tem a ideia equivocada que se tu der comida para os pombos, eles ficam. Né? Então, você não tem a casa de passagem, você não tem o centro POP, você não tem o chuveiro no CREAS para tomar banho, porque, não, Deus o livre, eles vão ficar na cidade. Mas eu quero dizer para vocês que dentro do SUAS, né, dentro da política de assistência social, isso está lá na LOAS, na Lei Orgânica, esta população é prioridade de atendimento. Então, não é uma questão de querer ou não, né? E não é isso que, não é os serviços necessariamente sozinhos que trazem a população para os grandes centros urbanos. Vejam bem, como a gente tem 365 mil pessoas, então não é mais uma característica do município de grande porte ter essa população. Por uma questão de sobrevivência, essa população migra para os municípios menores, em busca de sobrevivência, né? Em busca de catar material reciclado, enfim, de ter apoio das organizações não governamentais para fazer uma alimentação. Então, não é exclusivo mais das capitais, né? A gente tem visto cada vez mais a migração
migração dessa população de um território para o outro. Então, é importante a gente pensar políticas regionais, né, para municípios, inclusive, de pequeno porte, né, para pensar esse atendimento e ter esse atendimento garantido, sim, porque é um direito desta população receber atendimento, né, receber as condições necessárias. E aí é importante, né, nós trabalhadores, especialmente do SUAS, entender que a situação de rua, tá, ela não é uma situação de uma escolha individual. Tá? O processo de ruralização, de ida para a rua, é um processo que é dinâmico e ele não acontece de um dia para o outro. As relações familiares vão se fragilizando, a falta de emprego se agrava, o uso do álcool também, e aí isso é consequência, e isso é estrutural, gente, não é uma questão individual. Não dá para a gente culpar essa população pela sua condição de ida e permanência nas ruas, porque isso tem a ver com a desigualdade estrutural, com a falta de moradia, com a fragilidade das políticas públicas, com o racismo estrutural, como eu já disse para vocês, com a questão da violência doméstica. As mulheres, por exemplo, né, nos estudos apontam que o maior motivo das mulheres irem para a rua é a violência doméstica, elas preferem viver violência na rua do que dentro de casa, né? Então, o combate ao feminicídio também é uma política estruturante necessária que evita que mulheres, especialmente mulheres que vivem em situação de extrema pobreza, vão viver nas ruas. E aí o desemprego, obviamente, e a pobreza são fatores também importantes, né, para a gente entender que não é uma questão individual, de escolha individual a permanência na rua, especialmente, né. E aí, então, eu vou falar para vocês um pouquinho, né, do marco legal e político, e aí eu quero agradecer muito, tá, os movimentos sociais da população em situação de rua, de pessoas que já passaram, por exemplo, com a questão de um genocídio, né, o Anderson, por exemplo, Lopes, do Movimento Nacional da População de Rua, ele foi sobrevivente da praça, né, da chacina da Praça da Sé, e hoje ele é coordenador do no Comitê Nacional, então eu quero um agradecimento imenso aos diversos Andersons que a gente tem no Brasil, né, e eu conheço vários e tenho convivência com vários, eu me sinto muito honrada de conviver com esses sobreviventes que lutaram para que hoje exista o marco legal, porque não foi nenhum trabalhador do SUAS que lutou, tá, gente? Não foi, né, sozinho, não foi a política do SUAS que lutou para ter esse marco legal, foi essa própria população que desde 2003 está lutando junto ao governo federal, aos partidos políticos, aos sindicatos, para que tenha garantia de marco legal, né? Então, é um privilégio deles, é um merecimento deles. Então, é esse marco legal que eu vou apresentar para vocês, ele vem de um processo de luta e resistência desses sujeitos que hoje não estão mais na rua, em função de política pública, e de apoio também de pessoas como eu, né, como a Veridiana no Rio Grande do Sul, né, como o Gabriel em Florianópolis, como a Sarite em Florianópolis, como profissionais que lutam em conjunto com eles nos movimentos, apoiando a luta política deles, mas é mérito deles, é luta deles, de quem dormiu no papelão, porque a gente do SUAS não dormiu no papelão, a gente não sabe o que é isso, né? O nosso cabelo não foi pintado por um empresário em decorrência de um like, né? Então, assim, a primeira conquista, então, desta população formalizada, né, foi um decreto nacional, que pena que é decreto, que não é lei, né? Que é o decreto 7053 de 2009, que institui, então, uma política nacional para essa população. Essa política é intersetorial, pessoal, não é do SUAS. A gente se utiliza dela, mas outras políticas também devem se utilizar dela, né? E aí, então, né, a gente tem aí um período de enfraquecimento dessas conquistas, e aí, em 2020, então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele publica, então, uma resolução, que é a Resolução 40, de 2020, que estabelece as diretrizes de atendimento a esta população, tá, nas políticas públicas, que daí inclui também o SUAS, né, como é que a casa de passagem, como é que o abrigo, o Centro Pop, o CREAS, o CRAS, como é que ele deve atender essa população, quais são as diretrizes, então todos nós do SUAS precisamos conhecer essas diretrizes, e aí por uma luta de uma pessoa com histórico em situação de rua, uma deputada, né, população LGBT que viveu em situação de rua, ela luta por essa população, ela consegue aprovação, então, né, do trabalho digno a esta população. Tá? Porque essa população, por 10 pila, né, ela exerce atividades, muitas vezes, muito parecida com a escravidão. Olha a história lá trazendo, né? É limpar o meu pátio por um prato de comida, é viver, né, na prostituição, no tráfico de drogas, porque não tem outro meio de sobrevivência, porque não lhe dão oportunidades. E a verdade é essa.
né, e escurracham eles dos municípios, né. E aí, então, foi aprovada, né, em 2024, muito recente, então, uma lei de trabalho digno dessa população, né, então, assim, por exemplo, aqui no sul do Brasil, né, a gente tem um grande índice de trabalho escravo dessa população, né, na colheita, né, da uva, que é aquele vinho que a gente toma lá, né, da Serra Gaúcha, e que essa população muitas vezes é jogada quando termina a colheita, e os municípios, os SUAS, que têm que assumir. Nós temos que dialogar com esses empresários e dizer, olha, existe essa lei, né? Os prefeitos e as prefeitas precisam fazer isso. A gente tem também, gente, uma outra lei aprovada, a lei do padre Júlio Lancelotti, que foi em 2014 e 2024 também, que é sobre a arquitetura hostil. Né, esta lei proíbe impedimentos embaixo de viaduto, né, embaixo de marquises, que impede que essas pessoas venham dormir. Né? Então, é importante que a gente conheça também essa lei. E aí, pessoal, eu fiz questão de trazer para vocês, né, uma portaria de 2021 que institui, no âmbito do governo federal, o Moradia Primeiro, que é a luta, a principal pauta de luta dessa população, né? Se vê a questão da moradia primeiro e depois se fala em tratamento, né, em outras coisas, se dá um lugar seguro para essa população, né? E aí essa portaria é uma portaria que institui formalmente no âmbito do governo federal o programa Moradia Primeiro, né? Voltado a dar habitação temporária imediata num lugar seguro para essa população. Eu quero dizer para vocês que em outros países, e os projetos pilotos do Brasil, têm demonstrado eficácia de 100% na saída das ruas daqueles casos crônicos. O que a gente considera de casos crônicos, nós, pesquisadores da área? Aqueles que estão há mais de 5 anos na rua. Então, veja bem, né? Não tem o que a gente fazer por essa população, será? Né? Vamos refletir. Né? E aí, então, né, mais recentemente, provocado pelo movimento da população em situação de rua, sindicatos e partidos, é provocado junto ao STF, né, o não cumprimento daquele decreto lá de 2009, que os municípios tiveram tempo para aderir e não fizeram adesão, porque não vão dar comida para os pombos, que os pombos ficam. Né? E aí o STF acolhe essa denúncia de não cumprimento do decreto, né, e dialoga com vários segmentos de atendimento e de movimento social com essa população e identifica, né, a violação de dignidade dessa população por parte do governo. Né? E aí a DPF 976 de 2023 é uma decisão cautelar do STF que determina que os municípios devam cumprir a política nacional da população em situação de rua. Né? Seja o SUS, seja o SUAS, seja habitação, educação, segurança, enfim. Todos devem se preocupar com a dignidade da vida dessas pessoas, né? Essa ação, então, ela foi motivada, né, pelo aumento da violência institucional, né, e aí, inclusive, do SUAS, porque eles apontam nos estudos que depois da segurança pública, o SUAS é que mais viola os direitos humanos dessa população, dentro dos seus equipamentos, né, e das suas abordagens. Recolhimento forçado de pertences, também foi movida por remoções compulsórias, né, contra a vontade da pessoa e encaminhada para outro município, que é prática muito recorrente, principalmente no sul do Brasil, né, ações higienistas por parte das prefeituras, especialmente, violação da dignidade humana, né, e ausência de políticas públicas efetivas. Então, o STF, ele aceita com base, né, move essa ação com base nessas situações na realidade do Brasil, né, a realidade brasileira. E aí, nesse sentido, né, o governo federal também, a União também foi acionada, assim como os estados, o Distrito Federal e os municípios, para cumprir o decreto. E além do diagnóstico que o Ministério precisou cumprir junto com as outras políticas públicas, ele apresenta ainda em 2023, porque a ação foi rápida, foi uma questão de meses, ele apresenta, então, um plano nacional para o cumprimento do decreto, né, ou seja, da política nacional. Esse plano, ele se chama Plano Nacional Ruas Visíveis, tá? Na qual, esse é no âmbito da União, na qual o Distrito Federal, os estados e os municípios precisam ter os seus planos próprios, né? Então, nos próximos meses, esse plano vai precisar ser construído, e é uma construção coletiva, inclusive junto com essa população, então não é para a gente decidir por eles, é a gente construir com eles um plano de ação para cumprimento da DPF, e uma dos compromissos que o Estado brasileiro precisa fazer para cumprir o decreto, ou seja, a política, é construir um plano
intersetorial para atendimento dessa população, né, nos diversos âmbitos do Estado brasileiro. E aí, pessoal, né, aqui eu trago os principais eixos, tá? Assistência social e segurança alimentar, saúde, direitos humanos e cidadania, trabalho, renda e moradia, né? Então, é importante que, no entanto, que é uma política de direitos humanos a partir de um conjunto de políticas públicas. Vejam bem aqui a gente tem a saúde, a gente tem a assistência, a gente tem o trabalho, a gente tem a moradia, voltado para essa população. Então, todos nós nos municípios, e geralmente é a assistência que fica responsável por fazer no âmbito do município o plano, né? E aí esse plano, como é que ele é feito? Ele não é feito num gabinete, né, por um profissional que vai simplesmente colocar no papel o que é bom para essa população. Não, nós vamos precisar constituir um comitê, né, de acompanhamento dessa política. Esse comitê, ele tem no âmbito federal, que eu falei para vocês que é o Anderson Miranda, então, ele é o coordenador nacional, e a gente tem os coordenadores estaduais, né, e deveríamos ter, e precisamos ter também os coordenadores municipais desses comitês. Esses comitês é instituído por meio de decreto municipal, né, ou decreto do legislativo, na qual vai ter nessa composição, né, entidades, organizações de defesa dessa população, as políticas de atendimento dessa população, então quem atende eles, né, que são a partir daqueles eixos que a gente coloquei anteriormente, são aquelas políticas que compõem o comitê, e a população em situação de rua. Se tiver movimento, preferencialmente movimento que os representa, se não tiver, são as pessoas que a gente atende nos equipamentos no SUAS, né, e no SUS, no consultório, na rua, enfim. Né, isso precisa ter uma organização para que eles elejem quem vai participar, façam a eleição de quem vai participar no comitê, né. Então, hoje, para tu aderir à política da população em situação de rua, o município ele precisa entrar no site do Ministério dos Direitos Humanos, fazer a adesão com a assinatura do prefeito e da prefeita, e depois construir, então, o comitê, para o comitê poder construir o plano municipal. Então, é um compromisso nosso, né? É um comitê intersetorial de acompanhamento da política. É esse comitê que vai saber se aquilo que foi planejado no plano está sendo executado ou não. Né? E até para recebimento de recursos de projetos futuros, né, precisa ter instituído o comitê, né, e o plano. E aí o comitê, ele é um espaço de dar voz e vez para essas pessoas, né? A gente precisa ter o costume de escutar essas pessoas e as suas necessidades, né? E aí os desafios, pessoal, vou deixar aqui também para dúvidas, um espaço para dúvidas. Os principais desafios normativos, né, persistem. Por mais que a gente tenha esse avanço, a gente vê aí uma insuficiência de serviços e precariedade dos serviços que existem, né, do formato como eles se organizam para atender essa população, colocando uma série de impedimentos, inclusive isso dentro do SUAS. A falta de financiamento para a execução desses serviços, então fica geralmente a cargo dos municípios, e os municípios, como tem muita demanda, não priorizam essa população. A gente vê isso muito dentro dos PAEFs, né, as equipes muito sobrecarregadas. A criminalização da pobreza, né, então, por exemplo, essa prática desse empresário e diversos vídeos de gestores municipais, especialmente do sul do Brasil, vem humilhando essa população publicamente, e isso vem gerando uma raiva da sociedade com relação a essa população, essa ideia de que querem ficar na rua, que são vagabundos, que são, né, isso vem aumentando no sul do Brasil, e isso é um problema para nós no SUAS, porque a ideia que se tem é que se queira que o SUAS dê um jeito na situação, nem que leve para casa, eu mesma já ouvi, né, quando eu atuava num centro pop, né, então tá com pena, leva para casa, isso são falas da sociedade, e esses vídeos e essas interações na internet vêm reforçando esse preconceito, né, a violência institucional, então, a segurança pública, especialmente, precisa ser trabalhada numa perspectiva mais humanitária de atendimento dessa população, né, e não de intervenção mais ostensiva, porque isso é um problema social, né, e não de segurança pública, não só de segurança pública. A fragilidade na relação entre as políticas públicas, especialmente SUS e SUAS, né, que eu acho que precisam dialogar mais, e o SUS precisa se comprometer mais no atendimento a essa população, principalmente quando ela tem problema de saúde, né. E aí a questão da ausência, né, de políticas habitacionais efetivas. E além, eu poderia citar muitos outros, né. E aí eu quero deixar aqui a minha dedicação desta aula
né, para a população em situação de rua e quem tem trajetória de rua, mas também, né, ao padre Júlio Lancelotti, que vem historicamente defendendo essa população e sendo perseguido, né? Eu me identifico muito com a prática do padre Júlio Lancelotti, porque por muitas vezes a minha atuação também foi criminalizada, né? Assim como diz, tu defende vagabundo, né? Tu trabalha com vagabundo. E aí, então, essa figura pública ela é importante, né, para a gente poder trazer essa população para a visibilidade, para a dignidade. Não é ele que vai resolver as políticas públicas, mas ele dá visibilidade para o tema, né? E aí ele faz um combate, ele que trouxe essa noção de aporofobia e começou a problematizar nos meios digitais a questão da higienização dessa população. E hoje ele está impedido, né, pela própria instituição na qual ele representa de fazer publicação pública, né? Então é isso, assim, né, pessoal? Eu acho que esse tema ele levanta vários sentimentos na gente, várias indignações dentro do SUAS, mas também precisam nos mobilizar para olhar para eles e entender que eles têm possibilidade de sair dessa condição, né? Acreditar, né? Agora, recentemente, então, né, uma pessoa que eu atendi se formou em serviço social, eu tive o privilégio de ir na formatura, né, é um grande profissional, assistente social, e nos representa, né, no Rio Grande do Sul, no Comitê Nacional, né? Então, assim, olhem para si e pensem, será que é impossível? Será que a gente não está vendo mais as fragilidades dos que as potencialidades? Então, eu convido todos vocês, profissionais do SUAS, a pensar que é possível sair da rua. A gente começa por nós acreditar, porque talvez eles só tenhamos nós para apoio na vida deles, né? Muito obrigada, vamos deixar aí esses 10 minutinhos aí para o debate, né, para as perguntas, para o questionamento. Eu quero que a Anne me ajude o que saiu aí no chat, para mim poder, né, esclarecer. Talvez eu não consiga esclarecer, mas continue em contato com o Instituto Veriza, que eu possa esclarecer posteriormente, tá, pessoal? E me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou... Né? Nós somos SUAS. Independente do porte do município e se temos ou não os equipamentos, a gente precisa atender. E basicamente é da mesma forma, né? É garantindo a segurança de acolhida. Então, se é um município de pequeno porte que só tem CRAS, é no CRAS que ele vai fazer a acolhida dessa população, né? É garantia de 80% do trabalho do SUAS, é garantia da segurança da acolhida, né? Então, é importante a gente, tendo ou não os equipamentos, né, necessários para o atendimento especializado dessa população, o que a gente tiver no município, a gente precisa atender, né? Então, por exemplo, eu já atuei no município de pequeno porte 1 que só tinha CRAS, e era um município, a característica dele era o trânsito dessa população, porque ficava numa BR-101, né? O que eu dialoguei com a gestora? Eles passam aqui e eles solicitam o quê? Qual é a demanda deles? É banho, né, e alimentação, porque eles não conseguem ser acolhidos e atendidos, e nós, humanamente, também não conseguimos fazer quando a pessoa está com fome. Abrimos, sim, o banheiro dos usuários do CRAS para a possibilidade de banho, para a construção de vínculo, mesmo que ele esteja de passagem. Então, o fato de ter ou não centro POP, as condições mínimas de sobrevivência dessa população, os SUAS têm que garantir, e tem que atender, e tem que acolher. É um desafio maior para municípios de pequeno porte, porque não tem os equipamentos, mas sempre se dá um jeito. É um posto de gasolina parceiro, é uma organização da igreja que pode nos ajudar, né, que pode nos contribuir para a garantia dessas ferramentas, né? Ele chega, por exemplo, no município de pequeno porte, que é atendimento na saúde, e muitas vezes é negado, porque não é do município. Qual é o nosso papel? Fazer essa intervenção junto aí, ó, saúde, né? Você precisa atender essa pessoa porque ela tem um problema de saúde, e não necessariamente nós temos que estar junto, né? Nós não somos substituição da família ou responsável por essa população. Então, a formação também dos espaços de diálogo dos municípios de pequeno porte também são importantes com os SUAS, com os gestores do SUAS, né, que preferem dar uma passagem para mandar para outro lugar ou botam num carro para mandar para outro lugar, porque isso na ADPF é proibido e é passível de denúncia, né, e o Conselho de Direitos Humanos e o Comitê têm visitado os municípios de pequeno porte também por essa prática, porque o benefício eventual do transporte, né, vulnerabilidade temporária, ele não é a única opção de atendimento.
né? E não pode ser a única opção de atendimento. E essa história de voltar para o município de origem é uma coisa muito complicada, pessoal, porque eles são do município, eles são brasileiros, eles têm o direito de ir e vir em qualquer lugar. Então, o fornecimento da avaliação, a avaliação técnica do transporte tem que ser uma avaliação para construção de vínculo, para construção de redes de apoio, e não simplesmente para mandar para outro município, né? Então, Silvia, muito obrigada pela participação, né? Te agradeço, te admiro muito também enquanto profissional. Eu acho que é isso, é qualquer município de pequeno porte, qualquer que for, ele precisa acolher essa população e escutar essa população, né? A questão do contato com a família também tem que ser respeitado, não é em todas as situações que precisam ser feitas, né? Porque já rompeu o vínculo, às vezes piora, porque a ideia da gente é tirar eles da rua, mas às vezes tirar da rua exige políticas estruturantes, que não é nós que vamos fazer, não é o SUAS sozinho, né? É importante, né, que vocês façam uma denúncia, tá? O Disque 100 pode ser anônima, né? Hoje o Disque 100 ele atende denúncias via WhatsApp, tá? Para que cheguem isso no Comitê Nacional e no Comitê Estadual, para que há uma intervenção e uma visita desses representantes, né, desse espaço de pactuação nos municípios para fazer valer, né? Então, tenho percebido maior atuação, né, do CIAMP estaduais no cumprimento das exigências da DPF em municípios menores, né? Tenho percebido isso. Talvez o Ministério não tenha tido alcance ainda em todas as situações, mas é importante vocês ligarem para o Disque 100, né, ou até mesmo procurar o movimento da população de rua do seu estado, né, formalizando isso, né, através, então, de uma notícia fato, né, do que está acontecendo para fazer cumprir aquilo que a DPF exige. O Ministério Público tem sido, nos últimos anos, bastante atuante também, colega, né, então, porque ele é o que está, o STF determinou que o Ministério Público fiscalize e receba as denúncias, então você pode encaminhar também para o Ministério Público, né, e alguns Ministérios Públicos estão sendo mais atuantes e outros não, né, mas o caminho é esse, tá, é o processo de formalização mesmo, e assim, gente, a gente não vai fazer os órgãos saberem sem a gente não falar, e a gente tem que se expor, e é isso mesmo, tá. No caso do Disque 100, eu oriento o Disque 100 porque pode não precisar ter identificação, né, de quem está fazendo, ou até mesmo empoderar os usuários para fazer isso. Sim, não tem problema. Eu acho até mais adequado, colega, tá? Porque, assim, o município de pequeno porte, você vai ter, porque, assim, não existe nenhum estado brasileiro que não tenha população de rua. Talvez a gente não tenha mais o velho do saco, que é aquelas características, ou o Chaves, mas a gente tem aí alguma pessoa em situação de rua que está de passagem ou que fica. Então, nós temos, não dá para dizer que não tem. Porque tem município que justifica o não atendimento dizendo aqui a gente só tem 10, mas passam 20. E que não é o cadastro único também, pessoal, que vai dizer, porque o cadastro único é para fins nacionais. Municipal, vocês precisam fazer o diagnóstico de vocês, né? Para saber qual é as características do território de vocês e por que essas pessoas permanecem ou passam no... Sibeli, então o microfone fechou, bem no finalzinho da fala, bem... Cada município vai precisar fazer o seu diagnóstico de acordo também com a DPF, que é uma das decisões também importantes, porque o diagnóstico, gente, ele subsidia a elaboração do plano, né? Então, é importante que se faça também para ter subsídio para colocar ações de acordo com a realidade, né? Então, eu tenho discutido, Ronaldo, com os municípios de pequeno porte, a necessidade de, inclusive, discutir serviços regionalizados, né? De acolhimento institucional dos SUAS, né, como abrigo e casa de passagem, porque o custo da alta complexidade é muito cara, né? Então, se você reúne aí 2, 3 municípios próximos, né, e cada um cumpre os acordos no contrato jurídico, tem funcionado muito bem, tá? Mas ainda é muito precário, porque essa ideia, Ronaldo, que os municípios avaliam, que não dá comida para os pombos, que os pombos ficam. Então, preferem não ter o serviço e ter a passagem ou o carro para mandar para outro lugar. Passar, pessoal, então, Giovanni, o link lá do Ministério dos Direitos Humanos, aonde se faz a adesão. A primeira coisa é fazer a adesão. Então, assim, lá no link vocês vão clicar no item Pactuações,
E aí, no Pacto Ações, vai ter uma série de documentos que o prefeito a prefeita vai precisar assinar, se comprometendo em cumprir a política nacional, e envia documento assinado, e aí se cria o comitê por meio de decreto, e o comitê começa a elaborar o plano. Basicamente, de uma maneira muito simples, a explicação é essa. Antes, para adesão, precisava ter o plano. Agora foi, então, deliberado pelo CIAMP nacional, de que primeiro se pactua, depois se faz o plano, porque os municípios não estavam aderindo porque não tinham plano, né? Basicamente é isso. Mas daí eu vou mandar o link para vocês, para a Anne manda para vocês, aonde faz a pactuação. Até, pessoal, todos esses recursos a serem destinados? Então, Giovanni, a gente tem agora, no primeiro momento, já a aplicação da DPF para municípios maiores, em capitais, né, que é o Cidadania Pop Rua, que é a criação de centros de apoio, né, porque se entende que nas capitais tem um número maior, né, então, em todo o Brasil foi aberto um edital onde organizações puderam participar, mas apenas nas capitais neste momento. A ideia é que o governo estenda essas ações para municípios menores nos próximos meses. Então, é importante que vocês façam adesão. Tá? Obrigada mesmo. Sibeli, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um grande abraço e nos encontramos aí na Trincheira do SUAS. Um abraço. Até mais, gente. Um beijo. Quando saber transformar, Obrigada. tudo pode acontecer. No Veriza, a sua história vai crescer. Instituto Veriza.